Olá, muito bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Domi. Hoje, respondendo a pergunta da líder Rosana. A Rosana é uma empreendedora que diz que está se sentindo estagnada, que assistiu alguns episódios do Pergunte ao Domi e percebeu que ela tem sonhos, que ela tem objetivos, mas não está conseguindo ir além. Ela diz que está meio que naquela, como se diz, numa esteira, né? Correndo, sem sair do lugar. E ela me perguntava, Domi, como a gente romper com essa inércia, dessas barreiras que aconteceram? Afinal, eu tive um casamento que terminou, eu perdi um negócio que eu comecei e não deu certo, e agora eu estou travada, eu não consigo me desenvolver. Na realidade, essa pergunta da Rosana, me retorna a 10 anos atrás, um pouco mais, quando eu também estava assim. Eu percebia que eu estava com uma inércia, eu estava travado, eu não conseguia ir além, ir adiante. E eu tive que fazer o que eu vou explicar para você agora. Normalmente, quando a gente tem uma perda num casamento ou um negócio que não deu certo, e o que a Rosana está vivendo, eu vivi, o que acontece? O nosso emocional se trava. Porque, como você sabe, nós temos o nosso cérebro é dividido em duas partes. De um lado, a gente tem um lado emocional que comanda 95% do nosso cérebro, que eu aqui gosto de chamar de elefante, para ficar mais fácil essa explicação, não é? Então, de um lado, a gente tem um elefante, que é o nosso lado emocional, que lidera 95% do nosso tempo e que 80% dos pensamentos deles são negativos. E do outro lado, nós temos um condutor desse elefante, que é o nosso lado racional do nosso cérebro, que, se você já viu, só comanda 5%. Então, no meu caso, no caso da Rosana, como a gente teve alguns traumas de negócios que não deram certo, de relacionamentos que não funcionaram, o nosso elefante está travado, ele está negativo, ele está com medo de avançar. E àquela época eu me deparei nessa situação e o que eu vou compartilhar com você e com a Rosana é o que deve ser feito nesse caso. O primeiro ponto é relacionar no papel. A gente não gosta de escrever, o elefante detesta que tu anote. E quando tu anota, tu organiza a vida. E ele não quer organizar a vida, ele quer ficar solto, no piloto automático. Então, vamos relacionar, Rosana, quais são os desafios que estão te barrando. O que está pegando? Por exemplo, ela disse aqui, eu tenho ideias para tocar em frente, mas eu não consigo, eu estou amarrada. Então, põe lá, que ideias são essas? E aí você tem que repensar o que está te amarrando. É um relacionamento um casamento que terminou? Então escreve lá, meu relacionamento está me travando, meu casamento que terminou. Meu negócio que deu errado me põe medo de eu fazer outro. Era isso que eu vivia. E eu vivi naquela época uma outra situação. Eu me dei conta que o meu emocional, que o meu elefante estava cansado simplesmente de empreender. Porque lá naquela época, há mais de 10 anos, eu já tinha mais de 25 anos de empreender e, ao mesmo tempo, sem tirar férias. Então, o que acontecia? O meu emocional estava exausto, o meu elefante estava exausto e o meu condutor não conseguia mais conduzi-lo. Portanto, ele ficava estagnado, como diz a Rosana aqui, esperando e deixando a vida me levar. Até que, então, eu reconheci que isso é uma verdade e quando a gente reconhece as travas da nossa vida, o segundo passo é nós mostrar para nós mesmos o que isso está travando a nossa vida. No meu caso lá estava travando a minha oportunidade de virar o jogo, certo? E no caso da Rosana é o que está acontecendo aqui agora com ela, não é? Ela está me dizendo aqui, ela não busca um novo relacionamento com medo de dar errado, ela não monta um novo negócio, embora tenha ideias, com medo de que dê errado. Então, no momento que eu identifico quais são as causas disso, identifico o que está me prejudicando, eu vou construir algumas estruturas emocionais que me protejam e que dê suporte ao meu elefante, ao meu emocional, para que ele se arrisque. Por exemplo, digamos que eu quero buscar um relacionamento. Eu preciso revisar aquele relacionamento, aonde eu errei lá, o que deu de errado, para vir para o próximo e mostrar para o meu elefante, para o meu emocional, não, mas isso aqui que nós cometemos lá, nós vamos evitar aqui. Porque relacionamento é isso, né? É 50% o erro de cada um. Então a gente tem os nossos erros lá. E eu tenho também os acertos daquele relacionamento que eu vou trazer para cá e dizer, pô, mas tem coisa boa lá naquele relacionamento que eu quero encontrar na próxima pessoa, certo? Então no momento que eu estou ressignificando essa crença negativa e mostrando onde eu errei e buscando corrigir isso aqui, eu começo a mostrar para o meu emocional, para o meu elefante,
uma nova forma de pensar, que ele vai resistir. Eu vou ter que trabalhar isso comigo mesmo, e isso se faz com algumas ferramentas que eu vou compartilhar com você, não aqui nesse episódio, mas logo adiante na Jornada do Líder Pro. Legal? O que vai acontecer na Jornada do Líder Pro? Eu já falo dela, eu só vou fechar aqui esse ciclo para te deixar esse looping fechado. No momento em que você identifica quais são as causas dessas crenças limitantes, o que isso está te prejudicando, você constrói um conjunto de crenças positivas que vão romper essas negativas e você vai para um conjunto de metas onde você vai focar com aquela nova crença positiva. É fácil de fazer isso? Claro que não. É desafiador. Por quê? Porque o nosso elefante foi adestrado, foi marcado, foi traumatizado. Eu digo, ele foi tatuado por aquelas marcas do passado. E para tirar isso, dá um grande trabalho. É muito desafiador. E como é desafiador, e nosso elefante não gosta de dor, ele prefere ficar na dor da estagnação. Vem comigo, e se você tem algum comentário ou pergunta que possa me inspirar a gravar novos episódios do Pergunte ao Domi, deixa aqui embaixo. Eu leio todas e quem sabe se torne no meu próximo episódio. Um forte abraço e te vejo amanhã aqui nesse canal.